na Inglaterra e agora vítima de Covid-19, né? E tem aí, ó, possibilidades. O Robson Bambu, zagueiro, que poderia voltar ao futebol do Brasil diretamente lá do Nice. O negócio envolvendo o Thiago Mendes do Lyon parece ter dado uma esfriada. Aquecida está a possibilidade do Flamengo trazer o Andréas Pereira do Manchester United. Repare, né? O único 100% fechado, o Kennedy, que, repito, está na Inglaterra e a partir de agora em quarentena, se recuperando da Covid-19. Andréas Pereira, Kennedy, o Robson Bambu, principalmente, digamos assim, são os caras mais palpáveis da lista. Bons reforços, Pedro Ivo? É curioso, né, Paulo? É interessante de trazer esse debate, porque quando a gente começa a tentar sentir o clima do jogo e nas redes sociais, ou quando chega em Brasília e a gente avisa que vai trabalhar no jogo, pouco se fala do jogo, do confronto em si resolvido, que é todo mundo saber quem de fato vai chegar. Quem são esses caras da Premier League? Mas eles jogam aonde? O que eles fizeram? Então, é o assunto de momento de um Flamengo. Bons reforços, Paulo, eu acho que são. Bons reforços pelo potencial que tem, pelo que em algum momento já fizeram na carreira ou demonstraram. Só que eu acho que tem uma situação, a gente sempre debate elenco, aquela coisa, né? Palmeiras e Flamengo, agora mais recentemente e até de forma mais intensa o Atlético. A gente sempre falava da força dos 11 titulares do Flamengo e questionava um equilíbrio com as reservas. Sempre se limitava ali quase que a Vitinho e Michael. Depois surge João Gomes, Mateuzinho. A zaga sem bastante confiança. Então, é uma janela muito mais de você reforçar esse banco. Eu não vejo nenhum desses nomes citados que você colocou aí na tela como exatamente aquele cara que vai chegar da Europa para ser titular. São reforços de Premier League? Sim, já estiveram lá em algum momento. São reforços que você consegue vender exatamente para a torcida, que você está indo à Europa, buscar e tudo mais? Sim, mas a questão é que não é exatamente uma situação de o cara que está vindo da Inglaterra para ser o craque, o titular, como já foi uma vez com o Gerson, como já foi uma vez com o Gabigol, como já foi uma vez com gente que você falava, esse cara tem nível de Europa. Então, cabe talvez uma cautela, não é frear exatamente a empolgação do torcedor rubro-negro. É importante reforçar o banco, qualificar o elenco, quando a gente critica o equilíbrio. Mas é importante também entender quem é esse Andréas Pereira de agora, quem é exatamente o Kennedy de agora, quem é o Robson Bambu. O que eles podem fazer nesse elenco? Eles podem qualificar o seu banco, qualificar uma corrida longa de temporada, mas não exatamente resolver problemas de primeira ordem ali do time titular. Eu acho que assim... Deles, né? Oi, já. Não, é que eu acho só, Paulo, que é difícil duvidar desses jogadores, porque, primeiro, eu acho o seguinte, né? Principalmente eu vou falar dos dois, do Kennedy e do Andréas Pereira. Eu acho que ninguém passa 5 anos sob contrato com o Chelsea ou com o Manchester United à toa, né? Emprestado, volta, mas enfim, eu acho que isso, ninguém fica tanto tempo sob contrato com esses times à toa. Então, olhando para o que tem sido a história recente de jogadores que às vezes estão longe de serem protagonistas nos seus clubes na Europa, chegam no Brasil e fazem absoluta diferença, eu acho que eles, se chegarem, chegam com bala aí, com expectativa de brigar para entrar no time titular. Aí acho que mais o Andréas Pereira do que o Kennedy por uma questão de posicionamento, né? Por uma questão tática. Por uma de carência naquela linha ali, né? Isso, por uma questão de espaço ali no time, né? Então o Andréas Pereira chega talvez com mais espaço ali para brigar com outros jogadores que estão ali também, né? Você tem outros surgindo agora para brigar por essa posição e tudo mais. Eu acho que os lados do campo no Flamengo costumam estar mais bem ocupados, é mais difícil você brigar pelos lados, mas acho que são dois caras que chegam com a possibilidade de repente, fazerem no Brasil o que nunca conseguiram fazer na Europa, porque isso é indiscutível, como disse o Pedro, eles nunca conseguiram se firmar no futebol europeu. Só uma coisa que você fala que não se duvida, e eu concordo com você, até para deixar um pouco mais claro, não é uma questão de duvidar, só que eu acho que o debate nos últimos dias, ele passa tanto por Juliano, Renato Augusto, Diego Costa, quem pode vir, que é o tipo de jogador que talvez até com uma condição física não tão apurada, próximo ali de 60%, 70%, já faz tanta diferença, Isso. Eu acho que cabe colocar em potes diferentes. Esses jogadores já mostraram o que podem fazer e a gente consegue ter uma mínima, não é certeza, mas a gente consegue ter uma mínima projeção do que ainda fazem no nível do futebol brasileiro. Aí a gente cai para o outro lado do pote, que eu concordo com você, sob contrato, 5 anos, jovens, só que são jogadores que em algum momento demonstraram potencial.
mas não necessariamente demonstraram regularidade nessas grandes ligas para a gente olhar e falar, esse cara vai chegar aqui para brigar para ser titular. O Andrés Pereira pode se encontrar no Flamengo? Né, pode se encontrar no Flamengo? Então. Ele pode se encontrar no Flamengo? Eu acho que pode. Mas o que eu vejo dele nos últimos anos, e o Léo pode falar melhor, o Jean também, acompanhando muito de perto, ele me dá garantia de que ele vai chegar e fazer? Não. É uma aposta, pode acontecer. Só que a mira do Flamengo nesse momento é qualificar elenco. Não é exatamente vamos tentar fazer uma aposta porque lá está sem espaço e vai me resolver o segundo homem aqui de meio campo. Acho que é só para tentar especificar esses dois potes que eu encaro esse tipo de reforço. Só uma coisa, Léo, para vocês tirarem a dúvida. Vocês acham que o Andrés Pereira, se fechar, vem para jogar na do Diego? Vai jogar um pouco mais recuado do que... Não, eu acho que é uma dúvida. É uma projeção nossa. É uma projeção nossa. Não acho que seja uma certeza. Paulo também pode entrar nessa. Vão trazer ele um pouco mais para trás do que ele tem característica habitual de jogar. Tá. Sim. Eu sinto isso também. Agora, só para ponderar... Até porque já está pegando um Kennedy pela ponta. Eu não acho que iria de dois caras pela ponta. Eu acho que teria um para cá e outro para lá. Mas fala, Léo. Eu achei bem decepcionante o Andrés Pereira na Lazio, mas o Jean, você estava falando do Gerson, né, Jean? O Gerson é um cara que na Série A não conseguiu ter grande destaque por 2 clubes e virou o monstro que virou aqui no futebol brasileiro, né, na volta. Então, não dá para saber, não dá para ter noção. Do Kennedy eu gostei na Espanha, e acho que para o que ele pode oferecer ao Flamengo, na maioria das vezes acho que vindo do banco, mas jogando quando necessário também, acho que pode ser um jogador bastante importante. Depois do histórico 2019... em que como é que você melhora esse time titular? Difícil. Então, ou você vai tentar trazer uma reposição para quem sair, como aconteceu lá atrás com o Pablo Mari, depois com o Rafinha, agora mais recentemente com o Gerson, ou você vai qualificar seu banco, vai qualificar seus reservas. Ali o Flamengo fez uma janela também cheia de contratações, né? Pedro, Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Thiago Maia. Então o Flamengo está sempre com essa preocupação. De Léo Pereira, que foi mais até uma tentativa de repor ali o Pablo Mari sem muito sucesso. Agora é a mesma coisa, porque vamos lembrar, setembro, outubro, novembro, seleções, Birner, fecha o ouvido, seleções jogam 8 vezes em setembro, outubro e novembro. Então, cara... Coitado do torcedor, cara, mas tudo bem. É isso. Então você precisa estar preparado, você precisa estar sabendo que esses caras vão chegar e provavelmente eles vão jogar bastante nesse período. Léo, seguindo o seu raciocínio, a gente pode pensar, por exemplo, no Andrés Pereira nas convocações jogando no lugar do Arrascaeta, que acho que se adapta ali. Pode ser. E o Kennedy jogando no lugar do Everton Ribeiro. Outra característica, um ponta, velocidade, mas ninguém vai reclamar de ter Bruno Henrique e Kennedy jogando pelos lados do campo com Pedro enfiado, Andrés Pereira, Diego e Arão. Ninguém vai reclamar. Então, tem que qualificar o elenco, entendo o que estou querendo dizer. Aí lances, né, do Andrés Pereira, que como foi avaliado aqui, não teve uma boa passagem pela Lazio, e no Manchester United ele se provou um jogador sem a capacidade exigida por um clube como o Manchester United para se manter por lá. A gente fez vários jogos dele aqui, foram várias tentativas, inclusive do Solskjaer, que é o técnico atual do Manchester United, e não rolou. Ele estava abaixo do nível dos demais e não deu para continuar no Manchester United. Mas aí fica exatamente essa pergunta. Eu gostei dessa separação dos potes que o Pedro fez, Jean, porque fica uma imagem, né? A imagem é a do Hulk, que chega ali e resolve. Quando chegou, parecia até um pouco acima do peso, não tem problema, veio da China, chegou, resolveu. Tem o Renato Augusto, que está deixando essa impressão. Ontem ficou 5 minutos em campo e fez muito mais do que vários jogadores do Corinthians vinham fazendo em jogos e jogos seguidos. Enfim, são vários. O Rafinha, quando voltou para o Flamengo, o Felipe Luiz, quando voltou para o Flamengo. Quer dizer, jogadores até mais veteranos, mais conhecidos e com passagem pela seleção brasileira e que deixam ótimas impressões e vão muito bem mesmo retornando ao Brasil. Esse perfil, o perfil Andrés Pereira, o perfil Kennedy, é um outro perfil, né? É um outro perfil. A única coisa que eu estou dizendo, e é claro que ninguém compara a chegada desses caras com a chegada do Hulk ou com a chegada do Diego Costa. São jogadores que atingiram um outro patamar, um outro status no futebol internacional, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses caras passaram um bom tempo ali, né, estão sob contrato de Chelsea, sob contrato de Manchester United. Não é à toa alguma qualidade civil nesses jogadores para que eles fossem contratados e ficassem tanto tempo ali. Você tem exemplos, e por isso que eu fiz questão de citar o Gerson, de jogadores
que não brilharam na Europa, que não foram tão bem assim, e o Gerson é um exemplo claro disso. Ele não brilhou na Roma, ele não brilhou na Fiorentina, embora tenha jogado um pouco mais, e chegou no Brasil e virou o que virou. O Gabigol, né? O Gerson é quase um modelo, né, Jean? A diretoria do Flamengo parece que quando vende esse pacote, ela fala... E tem um entendimento interno, são 4 nomes ali. Se um desses 4 nomes vingar, como foi o Gerson, jogar aquilo que não jogou lá, conseguir tirar, sabe, esse rótulo de não brilhou na Europa, ainda que tivesse potencial, eles já consideram um baita sucesso. Então, se 2 ali conseguirem girar bastante no time, eles também consideram. Então, acho que é bem isso que você falou. Eu acho que o Gabigol é até um caso diferente, né, Paulo? Porque todo mundo sabia que ele voltou para o Brasil, que ele poderia voltar a fazer no Brasil o que ele já tinha feito. Então eu acho até que é um caso diferente. Mas você acreditar que esses caras possam entregar aqui muito mais do que lá, é normal. Aliás, tem um estudo muito legal hoje no nosso site do CES Futebol lá, que eles analisaram 28 ligas de futebol pelo mundo, né? E o percentual do quanto se corre nessas ligas e quanto em média, quanto se corre durante o percentual do jogo, né? Então, você pega o percentual do jogo, quanto o jogador correu de um jogo inteiro e quanto ele corre em média, o jogador de futebol nessas ligas. A Premier League é a primeira delas ali, no topo. É a liga onde os jogadores mais correm, percentualmente e, evidentemente, também em metros por jogo. O Campeonato Brasileiro, dos 28, está na 26ª colocação. Então, acho que essa mudança, entre muitas outras que a gente sempre cita, arbitragem, gramado e tudo mais, mas essa mudança, entre tantas outras, faz com que muitas vezes o rendimento que o cara tem lá seja absolutamente distinto do rendimento que o cara tem aqui. E acho que essa é a esperança dos torcedores do Flamengo nesses 2 casos. Posso até pedir licença para ler uma coisa que o Dodô, lateral do Atlético, postou hoje sobre isso, Jean, e ele jogou muito tempo na Itália, né? Jogou na Roma também, né? Então, você conhece bem. E ele falou, são dados interessantes, mas quantos jogos a mais na média se joga no Brasil? Quantos graus de temperatura a mais na média? Quantos não tiraram férias no fim da temporada 2020? Porque folga é uma coisa que não existe no nosso calendário. Enfim, por experiência própria, posso dizer que realmente a intensidade do jogo na Europa é mais alta, mas também posso afirmar que não se compara o tempo de preparação que eles têm. E sim, descanso entre os jogos também faz parte da preparação. Primeiro que acho muito legal o jogador se colocar nessa discussão e de maneira tão diferente, né? Aliás, se tivéssemos mais deles, acho que contribuiria muito mais, né? Interessantíssima a visão dele. E ele precisa trazer isso para cá. Bom, o Renato Augusto... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.